Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está vendo esse vídeo, mas hoje nós vamos tratar um pouquinho ainda sobre o assunto de exercício. Isso é importante porque dentro do seu planejamento, da sua rotina de estudo, é bom que você tenha vários conteúdos onde você tem a oportunidade então de exercitar. Algumas aulas anteriores, alguns vídeos aí que você já viu, nós tratamos de uma operação de mais, de adição, subtração, multiplicação, divisão. E hoje eu quero trazer para vocês então um exercício, alguma coisa assim voltado à potenciação, que é algo que vocês aí pode ser que tenham certa dificuldade, dúvida, Muito comum o pessoal começar a errar alguns exercícios que trata sobre potenciação, porque às vezes não conseguiu compreender qual foi a teoria, qual foi a praticidade da própria potenciação. E aí, se você observar aqui no seu vídeo, você tem ali alguns exercícios que tratam justamente falando sobre comparação, Comparar quem é uma potência maior, quem é menor, assim como você já estudou como compara números naturais, quem é o maior, quem é o menor, O antecessor, sucessor e número consecutivo, você também tem a oportunidade então de fazer essa comparação, quem é o maior e quem é o menor na potenciação. Mas existem algumas regrinhas aqui que a gente vai estar relembrando para você dar sequência aí à sua atividade. Então aqui foi colocado algumas potências, Então lembrando que eu tenho cada potência, então eu tenho uma base e eu tenho um expoente. O expoente que diz quantas vezes essa base vai repetir. E quando eu tenho a oportunidade de trazer o resultado dessa suposta potenciação, eu tenho que usar a operação de multiplicação. Não pode esquecer isso. Isso é de grande importância para você ter o resultado correto, tá bom? Então, olhando aqui, eu tenho 2 elevado a 6, eu tenho 3 elevado a 6, 4 elevado a 3, 6 elevado a 2, certo? 50 elevado a 1 e 1000 elevado. Então, ele pergunta aqui, qual dessas potências é maior? Então, quando eu estou olhando para uma série de exemplos de potenciação, quem é que manda na potenciação? Eu já disse isso em aulas anteriores. Qual é o termo? Se é a base ou é o expoente que dita a regra para a potenciação? O que você acha? Se você disse que é o expoente, você acertou, Então, eu tenho 6 aqui, eu tenho 3, 2, 1 e 0. Então, teoricamente, esse aqui para maior não serve, isso aqui também não, isso aqui também não. Por quê? Porque os expoentes são iguais aqui, Então, se aqui é 6 e aqui é 6, então um dos dois vai ser maior. E como é que eu vou definir quem é realmente o maior? Você vai definir pela base. Então, a grande regra aqui, se você quiser anotar aí no seu caderno, no seu livro, põe um asterisco ali que é importante, é que quando os expoentes forem iguais, quem vai ditar quem é a maior potência é o camarada que tem a maior base. Então, quem dessas é a maior potência é o 3 elevado a 6. Por quê? Porque a base dessa potência é maior do que essa base. Então, por isso que 3 elevado a 6 vai ser maior. Se eu vou pegar e repetir o 3 6 vezes, eu vou ver que 3 elevado a 6 tem um número muito maior que 2 elevado a 6. Portanto, a potenciação 3 elevado a 6 é a maior potência. Professor, mas se eu por acaso, na hora que eu estiver tratando disso, se eu tiver que fazer essa comparação, como é que eu vou saber quem é maior e quem é menor? Bem, você pode realizar então a operação. Você pega lá 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, aí você dá o resultado. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, você também dá o resultado. Você vai ver que o número de 3 elevado a 6, que é esse número aqui, que agora de cabeça eu não lembro, esse aqui eu sei, 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64. Então, o resultado de 2 elevado a 6 é 64. Aqui é 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27, 27 vezes 3 já dá 81. Então, aqui prova que 3 elevado a 4 já é muito maior, que é porque eu estou olhando para o expoente e ele está me dando um maior número. Não, você tem que observar que dessa quantidade de potência que foi colocado aqui, duas potências têm o mesmo expoente, mas o 3 elevado a 6, por ter a base maior do que o 2, então ele vai ser a maior. E aí, quando ele pede, então, qual é a menor potência, então a menor potência sempre vai ser o expoente com o número 0, Então, 1000 elevado a 0, esse aí é mel na chupeta, tranquilo. Eu consigo, então,
extrair essa informação melhor e maior, né? Porque o zero aqui é o menor expoente das outras potências que foi exposta para você aí na sua atividade. Tá bom? Pergunta? Tranquilo? Beleza? Muito bem. Aqui embaixo, ele está pedindo para você aplicar a propriedade de potência. Então, quando você está aplicando a propriedade de potência, verifique-se então no seu livro quais são essas propriedades. Nós já dissemos isso em outros vídeos também, que temos propriedade de potência onde tem produto, eu tenho quociente e eu tenho potência de potência. Essas três propriedades eu tenho que andar nessas três e observar que quando coloca-se num exercício igual esse que está no quadro, ele está pedindo para que você resolva isso aplicando a propriedade. Ele não vai explicar para você que tem que aplicar a propriedade X ou Y ou Z. Você tem que saber, tá? Então é muito importante dentro da sua rotina, dentro da sua rotina de estudo, quando tratasse de potência, trata então da teórica, o que é expoente, o que é base, como é que essa potência ela é desenvolvida até chegar no número natural e quais são as propriedades que eu posso aplicar para facilitar o meu cálculo. Isso é de grande importância na sua rotina de estudo quando você está tratando de potenciação, tá bom? Vamos lá então. Foi dito lá que nas propriedades de potência ele está pedindo para você escrever em uma potência só. Então observa-se. Esse pontinho aqui, eu já disse para vocês que no ensino fundamental 2, no sexto ano principalmente, esse pontinho aqui é substituído por valor de x, que antes era assim, né? 5 vezes 3, 15. Então, esse xzinho que está aqui, que é o sinal de vezes, ele vai ser substituído por pontinho. Tem alguns itens, alguns exercícios aí no seu próprio livro de matemática, que ele já está substituindo o valor de x por um ponto. Então, esse ponto aqui é produto, tá? Então, como que eu faço a aplicação, né? Como que eu uso, né? Eu coloco, aplico a propriedade de potência nesses casos onde eu tenho esses pontinhos? Bem, você vai observar antes de mais nada que essas bases aqui elas deverão ser iguais. Se as bases são iguais, então eu vou usar o produto de potência, que diz que eu tenho que pegar essa multiplicação e vai somar os expoentes. Olha aí. Então, fácil, né? Eu só vou pegar e vou fazer 2 mais 3 dá 5, 5 mais 1 dá 6. Então tá aqui, ele pediu para nós escrevermos uma única potência. Então tá aqui, ó, 5 elevado a 6. Tá certo? Mesma coisa aqui, ó. Repete a base, porque as duas bases aqui são iguais. E na divisão de potência, eu subtraio os expoentes. Então é 19 menos 15, 4. 7 elevado a 4, ok? Então eu transformei uma única potência aí no meu problema. Muito bem, aqui eu tenho então a potência de potência, olha aí, ó. Não tenho duas bases, eu não tenho 3, eu não tenho 4 como essa. Então é uma outra propriedade. É distinto essa propriedade. Então, ele fala o seguinte, que quando eu tenho potência de potência, outra dica para vocês é que quando nós temos esse tipo de potência, vai estar sempre envolvido parêntese. Então, toda vez, então é toda, não é de vez em quando ou às vezes, não, é toda vez que nós temos a oportunidade de enxergar uma potência que envolve um parêntese, nós temos potência de potência. Toda vez que eu tenho um produto de potência, as bases deverão ser a mesma, muito natural que seja a mesma, e aí você vai somar os expoentes. Então aqui vai o quê? Eu vou repetir esse 9, porque é a única base que eu tenho, e aí nesse caso que envolve um parêntese, esses dois aqui, ó, eu vou fazer a multiplicação, tá? 5 vezes 3, então aparece aqui o 15. 9 elevado a... Ou a 15ª potência de 9, também é lido dessa forma. A 15ª potência de 9, a 6ª potência de 5 e a 4ª potência de 7. Também é dito dessa forma, tá? Eu posso ler a minha potenciação desse jeito. Professor, lascou, a letra D não tem base igual, mas e aí, como é que eu faço? Pois é, e aí, como é que eu faço? Eu vou aplicar essa propriedade? Ou eu deixo do jeito que está? Ou eu ponho um X dizendo é indeterminado, não tem condição de realizar isso? Tem sim. Quando acontecer isso, você vai observar o seguinte, e aí a grande dica do professor, marca um asterisco aí. Quando os expoentes forem iguais, essa é a única regra
Professor do céu, é muita regra. Cara, uma regra em matemática, às vezes ela é um pouco menor do que a regra de português. Você está fazendo uma análise sintática de uma oração, você tem que saber quem é o sujeito, você tem que saber quem é o verbo, quem é o predicado nominal, se tem predicado verbal, se tem verbo transitivo direto, se tem transitivo direto. Meu Deus, isso é muito chato. Mas matemática é muito mais tranquilo, muito mais, porque diz que se os expoentes forem o mesmo número, eu posso fazer a divisão da base. 8 menos 8 dividido por 4 vai dar 2. E tá, e o que eu faço com o expoente? Eu repito somente isso. Ah, então vai ter um monte dessa na prova. Não, pode ser que tenha, mas o professor não é também bobão. Ele não vai ficar colocando só coisas que você sabe que é fácil. Você tem que raciocinar. Aí, o estímulo que é feito dentro do âmbito matemático é fazer com que o seu raciocínio, a sua lógica, ela esteja em boas condições. Esse é o papel da matemática. Tá, professor. E aí, se por acaso, eu vou dar outro exemplo. Pode dar? Falei. E se em vez de 3 aqui, ele está pedindo para aplicar a propriedade. Aí, você coloca esse símbolo aqui. Aí não tem condição. Por quê? Porque as bases não são iguais. E os expoentes também não são iguais, então eu não tenho como aplicar a propriedade. Ah, então pode acontecer isso? Olha, dificilmente acontece, a não ser que o professor quer fazer pegadinha na prova. E como ele não vai fazer, porque isso não está dentro de uma diretriz, né? Dentro de um plano diretriz, então ele não vai estar aqui para passar a perna em você. Tá? Então ele vai dar essa condição. Ou as bases são iguais, que é nesse caso que nós vimos anteriormente, ou os expoentes são iguais. Então, se os expoentes forem iguais, que é igual a esse que está aqui no nosso exercício, a gente pode dividir 8 dividido por 2. 8 dividido por 4 vai dar 2. Então, esse é uma forma de você identificar como é que eu começo a olhar a potência de uma forma diferente. Lembrando, você vai ver muito essa questão de potenciação lá na frente, no ensino médio, principalmente. Ah, mas vai demorar demais, até lá eu vou ter esquecido. Eu falei, não. O professor não esquece por quê? Porque fala isso com frequência? Não, porque aprendeu. Porque é importante você ter regras, é importante você ter rotina. Já falei isso em vídeos anteriores. E se você consegue colocar isso na rotina do seu estudo, pegando as bases, pegando as regras, e isso traz uma rotina porque você vai fazer exercício, muito natural quando você encontrar uma situação dessa, você vai fazendo às vezes sem perceber, mas tem que ser perceptível, tá? Lembrando, se você não ficar atento nessa regra, a única regra aqui que eu quero deixar nesse exercício 2 aqui é essa regrinha aqui, ó. Quando os expoentes forem iguais, eu posso multiplicar ou eu posso dividir a base. Só com essa regra, quando os expoentes forem iguais. Tá bom? Tranquilo? Beleza? Gente, muito tranquilo esse assunto, muito tranquilo esse exercício. Isso com certeza pode ser que caia na sua prova bimestral aí. E eu espero ajudar você, espero ter ajudado você da melhor forma possível, tá bom? A gente se vê na prova. Beijo para vocês, Deus abençoe. Até lá. Valeu!